Olá, meus irmãos, como passaram a semana? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre uma pessoa muito importante, o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não entendem direito como ele é, como ele se apresenta, como é a sua pessoa. Ele é uma força, uma energia, o que é, quem que ele é. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, porque Jesus, no seu Evangelho, ele apresenta ele como um consolador, né? Ele apresenta como aquele que iria de vir após ele. E olha só o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, olha, primeira função que a gente pode identificar aí, né? Ele vai ser presente em nossas vidas, né? E o Senhor Jesus, ele envia o Espírito Santo que procede da parte do Pai e ele vai dar testemunho de Jesus, né? Então, ele vai testificar da pessoa de Jesus. Então, uma das funções ministeriais do Espírito Santo é testificar como sendo Jesus a verdade, né? Para nos direcionar, para que nós possamos, né, desde o primeiro momento do arrependimento que ele começa a trabalhar, nós entendemos claramente que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade, né? E vai também nos trazer a vida eterna. Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? A Trindade a gente entende que são os três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em Gênesis ele já se apresenta já na criação de todas as coisas, né? O Espírito que pairava sobre a face do abismo ali, né? E como Deus, ele traz em sua essência atributos perfeitos, divinos, dentre ele o dom de consolar o homem. Então, João 14, 15 até o 21, continuando, a gente vai ler aí. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja, não há uma lacuna, né? Quando Jesus ele não está mais aqui na terra, porque ele morreu e ressuscitou, automaticamente o Espírito Santo já cobre esse espaço e nós em nenhum momento ficamos sozinhos. Então Deus, sabendo que nós íamos travar essas batalhas espirituais com seres invisíveis, ele coloca o próprio Deus dentro da gente para nos proteger. Isso é uma estratégia incrível. E olha o 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco, que estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo é uma ação, uma particularidade daqueles que são cristãos, que andam com Deus. Se você não é um cristão, se a pessoa não anda com Deus, ela não pode falar que tem o Espírito Santo de Deus, porque ele testifica da pessoa de Jesus, né? Olha o 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Olha só, uma promessa de ressurreição de Jesus, ele dizendo que nós nos veremos novamente, né? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, há uma palavra de conexão aí, né? Nós estamos conectados. Então, o Espírito Santo estando com a gente e estando sempre, o tempo todo ali, né, se relacionando com o Pai, com o Filho, faz nós também sermos seres conectados. Olha o 21. Aquele que tem os meus mandamentos, guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Muito bem, vamos ver quem é o Espírito Santo, as suas características, né? Ele é o nosso companheiro, aprendendo com ele, um companheiro fiel em todas as situações. Então, ele tem essa característica maravilhosa de ser uma pessoa, olha, não existe nada no universo que esteja assim tão preocupado com o nosso sucesso, com o nosso bem-estar, que não seja o Espírito Santo maravilhoso de Deus, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Devemos entender que quando falamos sobre o Espírito Santo, estamos falando do próprio Deus.
com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só, hein? Olha só que coisa linda, né? Nós que ouvimos a palavra da verdade, né? O evangelho da salvação, e cremos nesse evangelho, automaticamente ele vem e nos identifica, nós passamos a ser selados, né? Isso é muito lindo, né? É importante a gente entender isso. E uma vez selado pelo Espírito Santo, Deus, o inimigo, já não tem mais tanta ação assim, e ele começa a trabalhar na parte de crescimento, na parte de ensino, uma parte maravilhosa que é uma dos atributos dele, né? Olha só, quem é o Espírito Santo? Não é uma força, e sim uma pessoa, né? O Espírito Santo é Deus, pois mesmo sendo uma pessoa distinta, tem a mesma essência do Senhor, né? Ele é amor, ele é misericordioso, ele tem característica de uma pessoa. E olha só o que está escrito em 1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Bom, a palavra nós sabemos que é Jesus, né? O Verbo, a palavra. Então, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Esses três são um. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra demonstração clara de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força está em suas características ou atributos próprios, ou seja, ele tem vontade própria, tem sentimentos, tem intelecto. Então, quando nós percebemos que ele se entristece, ele se alegra, ele tem vontade própria, ele também adverte. Lá em Hebreus tem um capítulo onde ele adverte, né, o povo de Israel que no deserto foram rebeldes e tal. Você observa que ele mostra indignação, né, pelas atitudes. Então ele é uma pessoa, né, porque quando se trata de sentimento, nós compreendemos ser alguém que pensa, que age, que tem intelecto, raciocínio e sentimento. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha só os dons, né? Então 1 Coríntios 12:11, o mesmo Espírito ele opera todas as coisas maravilhosas, discernimento de dons, maravilhas, curas, e ele reparte de uma forma particular para cada um, e da forma como ele quer. Então ele olha, ele observa, ele toma a decisão conforme a sua vontade. Ele tem sentimentos, né? A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia que nós formos arrebatados, o dia da redenção, nós seremos identificados por causa desse selo dele. E olha só, não deixar o Espírito Santo triste, né? Ele é maravilhoso. Você sabia que todos os pecados, o sangue de Jesus é capaz de purificar, mas Jesus fez um acordo com o Pai. Ele ama tanto o Espírito Santo que ele falou: Pai, eu quero que se tiver alguma blasfêmia contra ele, não tenha perdão esse pecado. Então veja que uma honra em particular é dada a ele por ele ser tão bom, tão maravilhoso, tão incrível, esse maravilhoso Espírito Santo de Deus. Não podemos entristecê-lo, não é verdade? Ele tem intelecto. Olha só o que diz 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, ele é palavra de sabedoria, ele tem intelecto, né? Ele compara as coisas, ele nos ensina. E ele também é consolador. Olha só, João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele fala, ele é um Consolador. Ele é aquele que está com a gente nos momentos difíceis. Jesus sabia que nós íamos passar por muitas dificuldades. Já imaginou a gente passar sem ter um Consolador?
sem ter alguém que está do nosso lado com poderes, com divindade, com capacidade maravilhosa de nos ajudar, nós estaríamos perdidos, não é mesmo? Ele é nosso companheiro. Então o Espírito Santo é chamado pelo Senhor de Consolador, a palavra que vem do grego chamado Parakletos, né? Significa chamado para estar ao lado, ou seja, um ajudador, aquele que auxilia. Se você pôr lá no Google, você vai ver que é aquele que advoga também perante uma corte, aquele que ajuda, intercede perante uma corte, perante um juiz. Você imaginou ele sendo tão maravilhoso assim? Além de consolador, é aquele que está do lado, ele anda do lado todos os dias, né? Ele respira junto com a gente, levanta junto com a gente, ele se deita junto com a gente, ali está presente, ele nenhum momento ele nos deixa, até nos nossos sonhos o Espírito Santo está conosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, é Ele que faz a gente lembrar a palavra do Senhor Jesus. É Ele que nos lembra dos ensinamentos do Senhor e aquilo testifica a verdade, esse sentimento que brota dentro da gente, esse calor, essa coisa viva. É o Espírito Santo que trabalha, Ele é que ensina, Ele é um mestre. Muito legal isso. E olha, Ele também é um mestre por excelência. Ele também nos ajuda a compreender aquilo que não sabemos e nos fará lembrar de tudo aquilo que temos lido na palavra de Deus. Ou seja, Ele nos ajuda a compreender, né? Ele revela a palavra para a gente. Às vezes a gente lê, a palavra tem um sentido hoje, passa um tempo, a mesma palavra vai ter um outro sentido, porque estamos vivendo uma outra situação. Aquela palavra para nós, ela vai fazer mais sentido sendo interpretada de uma outra maneira. Por isso que a palavra de Deus ela é viva porque o Espírito Santo ele vai trabalhar dentro da nossa alma. Ele separa a medula do espírito, do corpo. Ele é incrível, ele consegue fazer isso acontecer de uma forma mágica. Eu não sei como é que tudo isso funciona, mas é diferente você ler a palavra de Deus. É como se ele estivesse falando na primeira pessoa para a gente, não é mesmo? Do que lermos um livro comum. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Olha só, vocês não sabiam, né? Que vocês são habitação de Deus, né? Nós somos habitação de Deus. Cada pessoa, cada cristão, quem anda com Deus, tem um pedacinho de Deus dentro dela, tem a morada de Deus ali. É um templo, é um lugar de habitação, é um tabernáculo, né? O Espírito Santo tem um tabernáculo dentro da gente, ele habita dentro da gente, ele fica ali conosco, né? Ele representa a presença de Deus, ele é o próprio Deus dentro da gente. E quando Jesus prometeu o Consolador, ele disse que nos enviaria aquele que estaria conosco em todos os momentos, né? Não é só o período do começo do ministério, ou só no período da conversão, ou só quando ele é batizado. Não, Jesus ele prometeu estar sempre, todos os dias. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique conosco para sempre. Olha que coisa linda. Nunca mais Ele vai se afastar da gente. Mesmo quando nós formos arrebatados, estivermos em glória, nós pudermos conversar com Ele, Ele vai estar conosco junto. E é para sempre. Nunca mais o Espírito Santo vai nos afastar da gente. Ele está conosco em todas as situações. Ele não nos abandona nos nossos sofrimentos e dificuldades. Pelo contrário, quando estamos sofrendo, Ele entra em ação a nosso favor. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já imaginou que figura de linguagem é essa? Gemido. Quando a gente está com uma dor terrível, não é verdade? Nenhuma linguagem pode exprimir uma dor do que um gemido. O gemido é a linguagem que a gente utiliza para mostrar realmente que aquilo é algo intenso. Ele utiliza essa expressão de linguagem para interceder a nosso favor em todas as situações. Que coisa incrível, né? Esse projeto de salvação de Deus, a forma como Jesus se infiltrou nesse mundo, seu ministério, sua morte de cruz, sua ressurreição.
e o Espírito Santo presente até o dia do arrebatamento. Foi uma obra completa, né? Foi uma obra assim para não deixar brecha mesmo. E se estivermos conectados com Deus, seremos conduzidos a uma eternidade maravilhosa com Ele. Conclusão, Ele é um grande amigo que o Senhor enviou à terra para que fosse como companheiro diante de todas as situações. E isso significa que você não tem passado por adversidade sozinho. O Deus Todo-Poderoso é seu companheiro. Esse Espírito Santo, ele é maravilhoso. Senhor, obrigado por ter enviado o Espírito Santo maravilhoso para habitar dentro de nossas vidas, como tabernáculo, né? O Senhor tabernaculou conosco, né? A habitação, ele se tornou uma pessoa constante 24 horas para nos ajudar, nos consolar, interceder, orar conosco, orar por nós, né? Advogar a nosso respeito sobre as nossas necessidades. Ele é maravilhoso. Espero que você tenha gostado sobre essa lição do Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus fala de uma forma tão carinhosa e tão maravilhosa. Deixe o seu like, né? Faça um comentário. Em breve nós estaremos juntos, voltando a estudarmos presencialmente. É muito bom estudar a Bíblia com vocês. E tenham uma boa semana. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, meus queridos. A graça e a paz.